O pior é essa coisa do ar aí, meu. Isso me incomoda muito. De faltar o ar? Sim. É, porque a gente fica com a respiração encurtada, na verdade, né? Eu não sei se você tem que terminar fisiologia. Eu acho que fiz a gente acabou, né? Foi? Não, sistema nervoso ainda faltou uma coisa. Não, sistema nervoso, sistema endócrino, né? A gente terminou nervoso, vamos falar do endócrino. Na verdade, a gente começou a falar do endócrino, né? Eu falei falei do feedback, falei... Isso, eu acho que vai até essa parte de feedback negativo e positivo. Os hormônios. Vocês vão trabalhar hoje. Vamos, sim. Não, eu olhei ali, ou exageraram, eu tô passando todo dia, como eu falei, não tá tão cheio assim as ruas. Tem uns lugares assim, mas gente, tipo, não dá, não passa, chega um moto, qualquer coisa. Ciência. Deixa eu dar um jeito. Não dá pra se apavorar sempre, né? Sim. Não vamos trabalhar, não. Mas é demais isso, né? Não Pois para é. de chover, meu, tá louco. E o pessoal que mora na beira da Ponte do Grande, tá cheio esse cara. Tá horrível. A gente não pode nem reclamar, né? A gente não pode nem reclamar. Bom, chegou a assistir esse trabalho, não? Não, a Amanda tá postando. Ah, tá. Depois tu assiste ali que a gente vai seguir da parte que a gente parou, aí depois tu só assiste o comecinho, tá? Bom, eu tava falando dentro do sistema endócrino, tá, gente? Da parte do hipotálamo e da hipófise. E aí lembra que eu falei pra vocês que o hipotálamo, tá, é uma parte do sistema nervoso que vai fazer parte do sistema endócrino. Então, uma das questões que podem cobrar de vocês é relacionando qual essa parte que está interligada entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. E aí, lembra que o hipotálamo é o nosso, a gente chama também de uma das glândulas mestres, na verdade a parte, né, de maior controle corporal, porque eu tenho centro da sede, centro da fome, centro do humor. Aliás, lembra que eu falei, ainda existe uma interligação, né? As pessoas estão... Oi? O Luiz tá bravo. Tá bravo. Ele avisou que não ia ter em Pelotas. Não sei se dá pra ele tá gravar. esperando a aula gravada agora ao vivo. Não sei se dá pra gravar. Não tem como a gente botar o abrir nosso... A gente abre o sei lá, pro nosso e-mail. Pra abrir o e-mail, dá. Quem vai assistir gravado? Depois é Ele não grava simultaneamente com o aberto, né? Não. Sei. E agora o que a gente faz? Vou ver se eu te falo qual é. Ele botou que ele avisou que não ia ter em Pelotas. Ele tá esperando a aula. Tu tinha pressão alta quando tu tinha essas crises? Tinha, chegava de 15, 16. Eu cheguei a 19. Não, aí já... E te dá, parece que estão te torcendo a garganta, tu não sentia? É muito ruim. Só que eu nunca tive nada, né? Eu nunca fui psicóloga, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tratei as minhas coisas sozinha, só que uma hora eu não tem Mas pra ele que a gente vai entrar às 7h30, eu tô só recapitulando um pouquinho ali, pra pegar de repente já andando. Ó, a Duda tá falando. Não, 7h30 não, 6h30. 6h30, tá. Eu falo errado. Acho que eu falei pro Roberto também 7h30. Mas a Ana dá uma 7h30, não, 6h30. Aí às 6h30 a gente entra com o link, então. Eu só tô recapitulando um pouco. Depois nem que eu volte um pouquinho mais. Né? Aí eu tava falando pra vocês, gente. Essa questão de sistema endócrino, então, né, a parte do hipotálamo, que controla o nosso centro da sede, da fome, né, da nossa integração corporal com a temperatura ambiental, tá? Ele também vai participar do sistema endócrino. E aí, dentro dessas questões, ele vai produzindo, na hipófise posterior, que é a neurohipófise, a ocitocina. Então, quem controla a liberação é a hipófise, quem produz o hormônio é o hipotálamo, tá? E aí ele vai controlar tanto a ação da ocitocina, então, como eu falei para vocês, quanto a vasopressina, que é o hormônio antidiurético, aquele que vai atuar quando não bebi água para fazer aquela economia de água lá no meu sistema excretor. Lá no néfron, na região do túbulo contorcido distal e do túbulo coletor,
coletando mais água ainda para liberar urina mais concentrada e somente o que a ureia, né, e a toxina que está sendo liberada ali. Bugou. Não, mas eu disse, mas o slide está um pouquinho não, quando a gente chegou a abrir. Bom, voltando, gente. Aí tem o hormônio, o STH e o GH. Eles estão implicando no grupo, não vai nem Então, Deixa. É. Vai ser gravado e vai ser postado no direito. não, e depois qualquer coisa quando entrar 6 meses. A Duda nunca vai pode ser 6 meses. inventar, eu nem acreditava. Aí eu recapitulo um pouquinho, depois quando a gente já tiver 6 meses, não tem problema. A gente tem o STH, que é o hormônio somatotrófico, então esse todos da hipófise anterior, tá? Que a gente chama de adenopófise. Então ele controla o crescimento corporal, então ele regula a transformação de cartilagem em osso, que na verdade dá para falar para vocês que o nosso primeiro seria crescimento de cartilagem, e que entra fosfato de cálcio, que entra fosfato de cálcio e aí vai formando o osso. Então o GH, muito mais conhecido inclusive no mundo do fisiculturismo do que o STH, mas é do termo em inglês também, né? Que é somatotrófico. Depois tem a prolactina, que é o hormônio que promove, olha aqui ó, sempre aqui hormônios que são produzidos já na hipófise, aqui não tem reação com o hipotálamo, tá? Não tem relação com o hipotálamo, e controlam outras glândulas, por isso que a gente chama de glândula mestra, que é o que a gente chama de feedback positivo, um hormônio estimula outra glândula a liberar outro hormônio, tá? Bom, então a gente chama a prolactina, por exemplo, que promove a síntese do leite na glândula mamária. O tireotrófico, ou TSH, estimula a glândula tireoide, que produz T3 e T4, que vai regular o nosso metabolismo, calcitonina. Aí depois a gente vai falando sobre as funções da tireoide. O adenocorticotrófico, que é também o CATH, né, que vem do termo em inglês, estimula a secreção dos hormônios adrenocorticais. Aí entra nas questões dos hormônios que vão estar envolvidos, com resposta inflamatória, reação de luto-fuga, tá? Entra todas essas funções, regulação de íons na minha corrente sanguínea. Agora a gente vai falar sobre as adenocorticais, aí a gente vai falar sobre especificamente ali, tá? O FSH, que é o folículo estimulante, ele vai controlar a maturação do folículo ovariano ou espermático. E aí vem essa questão que, olha aqui, eu falei na aula passada, aí a Carol voltava só para retomar um pouquinho. O folículo estimulante, ele vai ser liberado lá na base do cérebro, nessa glândulazinha aqui, que é a hipófise anterior, e ele viaja até o ovário pela corrente sanguínea, ou o testículo, né, se for um homem, pela corrente sanguínea. E lá no ovário ele vai estimular a produção, né, a ovulação, né, a maturação do folículo ovariano até a ovulação. Então é um hormônio que vai estimular o ovário, que é outra glândula que também vai produzir estrogênio e progesterona. Tá? Então é um hormônio que controla outra glândula também. E é isso que eu falo do feedback positivo. E aí tem a relação também do feedback negativo, que eu dei o exemplo na aula passada, que foi quando eu tenho altas doses, por exemplo, nas mulheres, né? Quando eu tenho altas doses de estrogênio e progesterona, que são produzidos pelo meu ovário, vai regular lá na base do meu cérebro que a hipófise não libere o FSH. Resumindo, gurias, quando a gente toma anticoncepcional, a gente não ovula, tá? Não é que não gaste os óvulos, lembra que eu falei pra vocês que tem essa relação. Se fosse assim, a gente ia preservar nossa maturidade por muitos e muitos anos. A gente sabe que a partir dos 40 anos já tem o risco da menopausa e que isso vai acontecer. Quer dizer que a gente tem esses folículos já pré-formados e contados. Vai formar o corpo cicatricial, só que não vai liberar o óvulo. Então é diferente. A mulher não corre risco de engravidar, assim como uma gestante não corre risco de engravidar de novo depois de um certo tempo. Óbvio que tem aquela janela que se ela ovulou de um lado e ovulou do outro, cerca aí de pelo menos 24, 48 horas, tem alguns indicativos que o espermatozoide consiga sobreviver e fecundar de novo, que é a gestação de gêmeos que não são os homozigóticos, são bivitelínicos ou dizigóticos, que a gente vai chamar. Que é só compartilhando a mesma gestação. Até os trigêmeos, né? Também, é. E o luteinizante, gente, aí sim, ele é o LH, que é um hormônio produzido pela hipófise em um segundo momento, quando a gente vai ovular. Esse é o último hormônio liberado, porque primeiro eu libero o FSH e aí vou produzir estrogênio.
Quando tem alta taxa de estrogênio, aí eu vou ter a liberação depois do LH e eu vou ter a alta taxa de progesterona. Então eu tenho 2 picos, né, de hormônios durante o processo ovulatório. No 14º dia, se o ciclo for de 28, no 14º dia a mulher vai ovular, pelo pico do LH, tá? Principalmente, que é o que vai caracterizar. Aí vem uma questão interessante, por exemplo, tem mulheres, eu tenho um aplicativo que controla o meu ciclo, que é de 30 dias. Então ele me avisa que o período de ovulação ele vai ficar, né, o flu, não é o flu. oscilando entre... Oi? É o flu. Flu? É um aplicativo muito bom de... Não é flu, eu não lembro como é o nome dele, mas ele vai controlar exatamente isso, tanto que, tipo, aí ele entra num meio que parafuso, porque ele não consegue botar um dia e meio, entendeu? Então, ele calcula os 15 dias e hoje ele já estava me dando que a minha menstruação estaria atrasada, teoricamente, mas não. Na verdade, tinha 8 o dia inteiro para ver e veio. Então, na verdade, ele é bem exato para vocês verem que a gente consegue fazer uma base. Por exemplo, faz uns 3, 4 meses que eu estou usando e ele dá exatamente qual o período de ovulação do teu ciclo. Quando a gente toma anticoncepcional, isso regula tudo, né? Então, quando eu parei com essas porcarias aí, é aí que a gente consegue ver como é que o nosso corpo funciona e otimizar o funcionamento do nosso corpo, né? Acromegalia, gente, excesso de GH. Eu tinha falado na aula passada, né? Quando as mulheres tomam bomba, por exemplo, elas ficam masculinizadas. Porque, como o GH é o hormônio do crescimento e ele estimula a calcificação da cartilagem, formando mais ossos, a gente tem crescimento dos ossos, né? A gente tem, por exemplo, essas mulheres com o mesmo traço. Esse aqui é um cara que tem gigantismo, que é o Cássio, goleiro da seleção, não sei se ele ainda é, né? E ele tem gigantismo. Então, ele tem acromegalia porque ele produz muito GH, que é o hormônio do crescimento. E se vocês perceberem, a ponta do queixo cresce mais, a ponta do nariz, que é osso, né, cresce mais, aqui é cartilagem, que é osso. E aqui, ó, na ponta também dos seios nasais, que me chamam, e na ponta da testa. Mulheres que fazem uso do GH, mesma característica, tá vendo? Graciane Barbosa, né, vozeirão. Ponta do osso quadrado, ponta das maçãs. Aqui tem a harmonização facial, deixa quase igual. Sim. Também, né? Mas é isso, a ponta do osso do nariz, ponta da testa, né? Então a gente percebe essas características masculinas, que é por conta exatamente do crescimento pelo GH. Que o GH faz crescimento muscular e em estatura, tá? Nanismo, falta de GH. Aí sim é o uso mais específico da bomba numa maneira natural, que a gente diz, né? Porque o cara vai tomar o hormônio GH. Mas ele pode até tomar, mas não necessariamente ele vai crescer, né? Na verdade, o que tem? Aí tu tem que detectar na criança, na fase de crescimento, que essa criança não está se desenvolvendo na altura adequada para a idade dela. Aí tu vai fazer o tratamento, por isso que eu tô falando, que quando é adulto, tomando GH é só crescimento muscular. Mas é liberado tomar Não, na verdade o que existe é reposição hormonal. A partir dos 30 anos de idade, gente, o homem começa a baixar a quantidade de testosterona porque o testículo também começa a liberar menos quantidade do hormônio. Aí vem a questão, a androgênese também ocorre, né? A menopausa ocorre, mas a andropausa também ocorre. E é exatamente por conta da baixa quantidade de testosterona. Então o homem pode fazer reposição de testosterona. Mas geralmente eles vão um pouquinho a mais, né? Mas aí, como eu falei pra vocês, isso não é... Tanto que o cara pode ser preso por tráfico de drogas. Tem um fisiculturista, não sei se não é não lembro como é que era o nome do cara, que foi preso porque ele estava vendendo, comercializando a bomba, né? Que é um medicamento que não é prescrito. Né? Tem que ser prescrito, melhor dizendo, não pode ser comercializado como se fosse um paracetamol da vida, entende? O antidiurético, então, ele promove a reabsorção da água nos rins, como eu falei para vocês, esse hormônio controla quando eu não bebi água. E tem algumas questões de fisiologia, onde você vai falar de uma pessoa andando no deserto, uma pessoa, né, que está fazendo economia de água, libera o hormônio antidiurético, assim como o álcool, ele provoca o contrário, lembra que eu falei para vocês, ele provoca a inibição do hormônio antidiurético, ou seja, eu vou urinar muito e mais diluído, né? E é exatamente aqui, ó, no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, onde a água, como tem cloreto de sódio aqui, tem o Na e o Cl, eles vão puxar
água para essa região, não quer absorvendo mais quantidade de água. Ocitocina, eu falei para vocês também na aula passada, é o hormônio que contrai o útero no momento do parto. A gente dá nos animais a ocitocina para liberar leite. Também, é isso que eu estava falando na aula passada. Acho que eu falei para vocês do caso da Glória Maria, não? Não sei se eu cheguei a falar. Ocitocina, ela promove a contração do útero no momento do parto. E ela também é um hormônio relacionado principalmente ao toque, tá? Então, por exemplo, o casalzinho andando de mãozinha dada, abraço, libera grande quantidade de ocitocina. Já fizeram vários testes clínicos para demonstrar na presença da pessoa que tu gosta, por exemplo, tu libera a quantidade de ocitocina. E na relação mãe-bebê, no momento da amamentação, é liberada grande quantidade de ocitocina, o que promove também, além da prolactina, a produção do leite na glândula mamária. A Glória Maria, gente, qual é o caso dela? Eu não sei se vocês vão achar ainda no YouTube, mas ela adotou uma menina, agora ela já até faleceu, né? Mas ela adotou uma menina quando ela era bem jovem ainda, e ela descreve que uma vez a menina estava chorando toda madrugada, né? Porque, não sei se estava com cólica, alguma coisa assim. Ela pegou a menina no colo, a menina nunca parava de chorar, daqui a pouco a menina se agarrou no seio dela e começou a fazer sucção na mama. E ela estabeleceu um vínculo tão forte, mãe e bebê, naquele momento, que ela disse que ela começou a produzir leite. Depois ela viu que ela realmente estava saindo leite do seio dela, ela começou a produzir leite. Então, aí nessa relação que tu falou, né, ela está ligada também à produção do leite, não só à prolactina, nós somos dois hormônios. E quando a gente faz uma cesariana, às vezes a gente não consegue ter esses momentos, porque a mulher, por exemplo, eu não quero ter dor, vou agendar uma cesárea, né? Descobre que está grávida e tal, tem medo da dor, todo mundo escreve como horrível, não sei o que, porque vai lá e agenda uma cesárea. Pra mim é muito pior, tu vai abrir toda a tua barriga, é um procedimento cirúrgico, não vai dar alta no mesmo dia que no parto normal. Eu acho que se o corpo está preparado e está, né, apto a dar a luz a uma criança de maneira natural, ok? Claro, às vezes a criança está atravessada, a mulher não tem alargamento do canal de parto, a criança não virou, aí tem comissões. O que acontece, gente? A mulher ela não vai passar pelo trabalho de parto, de romper a bolsa, de começar a liberar grande quantidade de ocitocina para contrair o útero no momento do parto. Por quê? Porque ela vai abrir, né? Então ela vai fazer isso antes disso acontecer. O que acontece, gente? Vários casos de depressão pós-parto, né? A mãe não produzir leite, que também leva a depressão pós-parto, porque é um vínculo que ela quer estabelecer com a criança que ela muitas vezes não consegue porque não produziu leite. Então tem todas essas questões que são bem comuns hoje e são comuns principalmente em pessoas que fizeram cesariana. Então não são tão descritos assim em partos naturais, porque a mulher, segundo descrições, né, ela fica muito chapada de ocitocina no momento do parto. Tanto que as mulheres descrevem que a dor é tão forte na hora do parto, mas quando ela ouve o primeiro choro do bebê, ela anestesia, como se tivessem dado droga para ela anestesia e ela filtra, inclusive, já o choro da criança. A mãe vai adquirir uma capacidade de memória auditiva. Quando ela escuta um monte de criança chorando, ela consegue filtrar qual é o choro do filho dela. Então, isso é um vínculo muito forte mãe-bebê que é estabelecido nesse momento. Da ocitocina e da produção da prolactina. Também, os dois hormônios vão estimular a recuperação pós-parto da mãe. Legal, né? A parte da fisiologia é muito interessante, né? Sempre. Diabetes insípido. Qual a diferença dele para diabetes mellitus, gente? Na diabetes mellitus, vamos lá aqui, diabetes. Quais são os tipos? Diabetes. Eu tenho, então, a insípidos. E eu tenho a mellitus. Insípidos, deficiência do ADH. Então, o ADH ou não vai estar sendo liberado, acho que está sem tinta, né? Deixa eu ver. Não, isso aqui é da preta. Ou ele não vai, não vou misturar que eu já fiz esse modelo na caneta. O ADH, não, mas deixa, usa a preta. Ou a pessoa não produz o ADH, tá? Na mellitus, aí tem uma relação com a insulina, tá? Que tem dois fatores. Por exemplo, até vou botar aqui antes de botar a insulina. Mellitus lembra mel. E é por conta do cheiro adocicado que a pessoa vai liberar na urina.
Acho que eu cheguei a falar com vocês, em algum momento que a gente estava discutindo, que é o xenodiagnóstico. Quando eles pegavam a urina, acho que eu falei no sistema renal, né? Pegar a amostra de urina de uma pessoa que estava com suspeita de diabetes, tá? E aí eles colocavam exposto a abelhas, aqueles potinhos numerados, com os furinhos na tampa, e o cheiro adocicado da urina da pessoa que tem diabetes vai atrair a abelha. Então tu dava o diagnóstico de diabético positivo, né? Quando a abelha pousava nos potinhos. Quando não pousava, a gente dizia que era negativo. Hoje, claro, tem exame clínico laboratorial, que é bem melhor. E o diabetes mellitus, a gente tem o tipo 1, ou A, e o tipo 2, ou B. Qual a diferença? Tipo 1 é o que a gente chama de insulino dependente. A pessoa não produz insulina. Tá? Então a gente tem, ou ela não tem a capacidade de se ligar, então eu tenho ausência de insulina. No tipo 2, o tipo 1 a gente chama de juvenil, tá? O tipo 2 a gente chama de tardio. Aquele diabetes que a pessoa pode desenvolver pela condição fisiológica da obesidade por conta que ela produz insulina, mas as células dos receptores que vão armazenar essa glicose não conseguem ter a ligação da insulina por conta da gordura. Aí é outro tipo de diabetes. Então a tardia, ela vai principalmente ter uma condição física da obesidade, de sedentarismo, né? Então todas essas condições. Esse tipo de diabetes, a pessoa tem insulina, ela produz. O pâncreas vai liberar grande quantidade de insulina, só que não consegue se ligar. Então não adianta, aqui resolve muito mais fazer insulina depois da alimentação. E é aquela criança, às vezes tu olha super saudável, magrinha, só come vegetais e mesmo assim é diabética. É uma condição genética muitas vezes. Quando a gente fala do tipo 2, aí sim pode ser por maus hábitos alimentares. E aí tu não vai recomendar que a pessoa sempre faça insulina depois da refeição, até pode fazer para tentar ajudar, porque algum receptor ainda vai ter e alguma recaptação dessa insulina vai ter. Mas o problema é, o médico vai ter que recomendar que essa pessoa faça uma dieta, uma atividade física e tente emagrecer. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a história do André Marques. Não? Ele acordou quase cego um dia, ele era bem gordo mesmo, ele era muito largo, ele era um paredão assim. E aí ele fazia malhação, né? A mocotó da malhação, a famosérrima, das primeiras malhações. E aí disse que um dia ele acordou sem enxergar, ligou pro médico dele, o médico dele mandou alguém da casa dele medir a insulina. Tava lá, a glicose, né? Tava lá nas alturas da glicose dele. E o médico disse, tu não tá enxergando porque tu tá tendo cegueira por diabetes. E aí conseguiu reverter, por quê? Porque aí ele se apavorou, ele quase parou de enxergar, foi correr atrás, então ele foi fazer dieta, atividade física para poder fazer a bariátrica, ele fez a bariátrica e ele foi uma das poucas pessoas, inclusive, que fizeram bariátrica e conseguiram se manter. Não sei se vocês já viram, mas até aquele Leandro Hassum, acho que foi, né, que um humorista fez, a bariátrica ficou magrinha, agora a gente já tá bem gordinho de novo. A pessoa tem que curar a mente, às vezes, dá pra fazer pelo SUS, tipo, de maneira fácil, bariátrica? Não, o SUS não vai fazer bariátrica. Não, eu acho até que consegue. Se tu entrar com a requisição, demora muito tempo, aquela coisa toda. Consegue fazer, mas a recuperação do pós-bariátrica não é pelo SUS. Que aí vem o problema, vai ser próprio da pele. A pessoa vai emagrecer muito rápido, vai sobre a pele. E aí vem essa questão que eu vou falando pra vocês, que aí tu tem que curar a mentalidade, porque a pessoa quer comer. E às vezes a compulsão alimentar não é só porque se passou comendo e a pessoa tá comendo. Não, às vezes a pessoa não controla, porque a crise de ansiedade leva a comer. E aí a pessoa que fez a bariátrica que não controlou a crise de ansiedade, compulsão alimentar, toma às vezes leite condensado na latinha. A ansiedade eu acho que ela vem de uma dieta. Porque eu fui pro hospital, comprei um kit, e aí minha pressão estava muito alta. E aí eu decidi entrar em contato com o meu médico e comecei uma dieta. Eu perdi já 8 quilos. Em uma semana e pouco. Só que eu vivia de lanche. Entendeu? E aí eu vivia de lanche. Até tu viu, em um mês eu pedi 3 vezes pizza de vocês. Eu comia muito. E eu acho que era o meu piloto de fuga.
E aí eu acho que isso desencadeou muito a ansiedade. Desencadeia. Porque tu fica naquela dependência do hábito, entendeu? Só que o problema é que o que Eu mais tenho me que- impressiona é que eu não psicólogo. sinto vontade de comer as coisas. Tem que ir pro psicólogo, porque aí não adianta, que nem tu falou, fazer dieta, fazer atividade física não vai te resolver. Tu tem que tratar aqui primeiro. Entende? Porque a gente fica realmente com o hábito. É que nem a pessoa que parou de fumar, gente. Eu acho que eu já falei isso pra vocês, né? O hábito. Às vezes a pessoa almoçava, depois tomava um cafezinho fumando. Então, o simples fato de almoçar e tomar um cafezinho leva ao gatilho de querer fumar. Então, é uma parte da psicologia mesmo, né? Eu saía daqui direto e ia comer lanche. É. Agora eu saio daqui, eu não tomo Aí é refresco. força do hábito. É. E aí tu tem que trocar teus hábitos, é o sair do cursinho sempre de um lanche, entendeu? É uma força do hábito. O meu marido tinha uns gatilhos lá quando ele dava pane no sistema, lá de sabia, atacava os chocolates. Tava assim, ó, tava tinhoso. E eu disse pra ele, eu tô num armário, tá cadeado. Os chocolates sumiam tudo. Sim, porque Daí tava ele ali, começou, né? e aí ele tem que controlar, porque toda vez que dá alguma coisa assim, saiu uma entrega, não chegou moto, ele tá comendo. E eu, para, tu não vai comer chocolate. Aí ele vem, né? Mas é questão psicológica. É o gatilho, entendeu? A ansiedade acho que uma das piores doenças possíveis que o corpo pode produzir pra nós. Tá louco. É triste, assim, sabe? O reflexo fisiológico da ansiedade, eu tinha muita taquicardia durante a pandemia. Assim, muita palpitação, tipo, direto. É. E o professor trabalhou triplicado durante a pandemia. Tinha que fazer aula online, tinha que fazer avaliação online. Corrigir uma prova chegava não tinha online. aluno, porque os alunos não olhavam online. Gente, se vocês me veem corrigindo uma prova, era assim, ó. Impresso é rapidinho. Sim. No online eu ficava. Tinha que girar a imagem, aproximar, dar zoom, aí tu ia inserir comentário, daqui a pouco sumia o quadradinho do inserir comentário. Assim, ó, pensa numa pessoa com ansiedade fazendo isso. Assim, ó, surto de querer derrubar o computador contra a parede e nunca mais olhar, sabe? Mas tinha que voltar, controlar. E por que a falta de ar? Por que a ansiedade tem algo biológico para explicar isso? Na verdade, segundo não tem fator fisiológico, biológico, mas é muito mais ligada à tua regulação, principalmente a pessoa ansiosa, ela vive no futuro. Sim. Ela não vive o presente, ela vive o futuro. Entende? Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que... E é essa a questão, é bem mental mesmo. É bem mental. Mas tem aí o reflexo fisiológico. Eu tive hematomas pelo corpo inteiro. Uma época que eu tive uma crise de ansiedade, eu não tinha me batido. E eu fui pro médico apavorada, achando que estava com leucemia, qualquer outra coisa, né? E eu comecei com uma dor que irradiava aqui assim, uma época, eu estava cheia de aula, um monte de coisa, ainda fazendo IF de noite e fazendo doutorado durante o dia e dando aula. Eu tinha uma dor que irradiava daqui até aqui assim, que era a minha tendinite, entre aspas, só que ela começou a irradiar, daqui a pouco começou a doer aqui, daqui a pouco ela subiu, travou o ombro, travou o pescoço. Eu fui pro médico e disse, tá, tô com uma lesão no ombro, né? O médico, não, tu lesionou o manguito, que é o músculo rotor, ou tu tá com... não é bursite? É bursite, né? Que é a inflamação aquela do... acho que é bursite. Que é uma inflamação aqui assim, né? Alguma coisa que foi pro ultrassom, não tinha nada. Fizemos coagulação, tudo certo. E aí ele disse, guria, não tem nada, fisiologicamente não existe nada. Ele disse, tu tá estressada, ele perguntou o que tu faz, eu sou professora. E faço doutorado, e estou de noite fazendo uma licenciatura do IF. E ele tem como reduzir agora? Não. A receita, psiquiatra e psicólogo. Não, a receita foi o seguinte, se passar, que ele estava nas vésperas do Enem, dando um monte de aula, se passar tudo isso, as épocas da correria, e ainda seguir, tu volta aqui pra gente fazer mais exames. Passou. Então vocês veem que É aí, ridículo, a gente gasta muito metabolicamente, Aí o alterações. vato com dor no peito, vou infartar. Aí daqui a pouco eu vacina. tô Eu não sei lá, conseguia com problema dormir no de dor. dor. Aí eu vou no médico, o cara olha pra minha cara assim. Quer abrir o zoom aí, "Não, verdade, não, mas-